Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Fred Ribas, superintendente de comunicação e marketing da Ubra. Fred, obrigado por ter atendido o nosso convite. A gente sabe que estar hoje, no teu cargo tem muito desafio, só que não foi sempre assim. Conta um pouquinho da tua história, de como é que foi até os dias de hoje. Bom, primeiramente eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com você e como você disse, não foi do dia para a noite que... E nem de paraquedas. E nem de paraquedas que eu cheguei onde eu cheguei, né? Estou com 43 anos e comecei minha vida profissional com os meus 20 e poucos anos, sempre desejando empreender, né? Eu sou filho de advogado, um advogado que sempre empreendeu, e ele incutiu na minha cabeça que o melhor caminho sempre seria ter o meu próprio negócio. E eu fui trilhando essa jornada, né? Meu pai faleceu e eu tive que começar. E antes de falecer, adoeceu também, teve um problema de saúde grave no coração, teve que parar de trabalhar. E eu falei, bom, chegou a hora de eu ter que dar meus pulos. Isso em qual cidade? Isso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha aí. Mas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, morei na Bahia, morei em Belo Horizonte, inclusive em Belo Horizonte, que foi quando começou a aflorar ainda mais essa vontade de ter o meu negócio. Mas, como eu não tinha experiência nenhuma em ter o meu negócio, em BH, eu comecei a trabalhar na área de vendas. Eu lembro que tinha uma amiga minha que falou assim, pô, cara, você é bonitão, você fala bem, vai ser vendedor. E na época eu até fiquei meio reticente, porque eu ainda tinha aquele pensamento de que vendedor era a última opção para uma pessoa, não sei o que eu vou fazer da vida, eu vou vender. Mas, de fato, ali foi a minha escola, né, para eu começar. Que produto era na época? Comecei trabalhando com loja de roupas nos shoppings de Belo Horizonte. Trabalhei, estava até comentando agora há pouco, né, com uma pessoa da minha equipe, que eu trabalhei na Levi's, que é Levi's, na verdade, né, o nome em inglês. Trabalhei na Levi's, trabalhei na loja da Puma, e aí começou a minha trajetória. Fui aprendendo a vender, aprendendo a entender de pessoas, a necessidade das pessoas, e nesse meio do caminho, eu tentei abrir alguns negócios informais, como a maioria dos brasileiros, né? Fui vendedor. Eu lembro que teve uma época que eu saí de uma loja, e eu falei, bom, eu já conheço como funciona a rotina dentro de um shopping. Vou vender salgado para os vendedores dos shoppings. Eu tinha muitos amigos ali de várias lojas e comecei, então, meu primeiro negócio como vendedor de salgado. Eu tinha uma vizinha que ela era salgadeira, eu comprava os salgados dela e levava nos horários que eu já sabia que era um horário de troca de turno dentro dos shoppings e vendia para o turno da manhã e para o turno da tarde. E essa brincadeira foi até um dia que a segurança do shopping começou a perceber minha movimentação. E é claro, né, hoje eu entendo com toda a razão, na época eu fiquei bravo, mas como eu não pagava imposto nenhum, tributo nenhum ao shopping, nada mais justo do que eles me proibirem de entrar ali para vender. Então essa foi a primeira vez que eu quebrei, né? Voltei a trabalhar com vendas, voltei para minha cidade natal, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Comecei a trabalhar com venda de motocicleta numa concessionária da Honda, e ali veio o meu segundo negócio que não deu certo também, que foi vender triciclos de carga. Na época estava começando a ter esses triciclos, que a gente fazia a montagem nas motocicletas. Eu falei com o dono da concessionária, falei, ó, você vende as motos, eu vou vender os triciclos. A gente faz um bem bolado aqui, você vende, eu vendo e estamos todos felizes. Durou alguns meses também, mas por falta de capacidade, capacitação profissional mesmo, capacitação técnica, eu acabei que não dei continuidade. Hoje eu percebo que se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, existe uma grande probabilidade de eu ter dado certo. Mas foi por causa disso que eu pensei. Eu falei, eu preciso estudar. Já que eu quero empreender, eu não sei empreender, então eu preciso encontrar uma faculdade que me dê o respaldo técnico para que eu tenha a mínima chance de dar certo. Foi pesquisando que eu descobri o marketing. E assim, então, eu caí
na área de marketing. Bacana. Fiz a faculdade de marketing. Logo quando eu estava finalizando, fui convidado para ser gerente de uma startup que estava super conhecida no Brasil, que veio um pouco antes da Uber, que foi a Easy Taxi. E ali, então, eu comecei a entender mais de ambientes corporativos, né? Apesar de ser uma startup, ela tinha uma estrutura de gente muito grande para a época, ainda mais para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, eu fui gerente regional da Easy Taxi de Mato Grosso do Sul. E nesse meio tempo, eu percebi que estava na hora de eu abrir meu próprio negócio novamente, mas com uma certa experiência. E é claro que eu estou antecipando aqui anos de jornada, né, devido ao nosso tempo também, que é um pouquinho curto. Mas foi aí que eu decidi abrir uma loja de suplementos online. Eu lembro que conversando com um amigo, na época ele vendia livros pela internet. E eu costumo dizer que era na época que a internet era tudo mato, né, que você não tinha essa concorrência desenfreada que a gente tem hoje. E ele falou, cara, eu vendo livros na internet, por que você não vai vender alguma coisa na internet? E eu estava na época de querer treinar, ir para academia, eu falei, vou vender suplementos. E assim, então, eu comecei a minha jornada de empreendedor, foi o meu primeiro negócio que deu certo. E eu fiquei nessa brincadeira aí de loja de suplementos por 4 a 5 anos quase. Do quarto para o quinto ano, veio uma enxurrada de grandes players do mercado vendendo suplemento e competindo comigo, que era um pequeno empresário. Eles tinham poder de compra, automaticamente tinham poder de vendas, e eu não. E eu decidi que era a hora de fechar. E meio que sem saber o que fazer, mas eu já sabia que eu precisava estar na internet, e como eu já tinha um conhecimento de marketing e conhecimento prático de marketing digital, eu sabia que eu tinha que estar na internet de alguma forma. Aí um dia, eu fazendo umas pesquisas, me deparei com uma palavra que transformou a minha carreira, que é o copywriting, que não é o copyright de direitos autorais, mas é o copywriting de, se fosse traduzir para o português ao pé da letra, seria escrita de cópias, né? Nada mais é do que um escritor de vendas, de textos de vendas. Então, ali eu comecei a estudar copywriting e eu sabia, de alguma forma, a minha intuição dizia que eu ia dar muito certo nisso, porque eu já tinha experiência de alguns anos já com vendas. E na hora que eu olhei para o copywriting, eu falei, poxa, se eu soubesse disso antes, talvez eu já estaria muito mais longe. E foi aí, então, que eu decidi investir nessa profissão e comecei já a me destacar já nos primeiros meses com o copywriting. Então, eu acabei que, como um ghostwriter, que é o escritor fantasma, que ninguém sabe o seu nome, mas eu era contratado por empresas para escrever cartas de vendas para produtos e serviços que essas empresas vendiam. E eu acabei tendo a sorte de participar de grandes projetos. E em poucos anos, meu nome começou a ficar conhecido no mercado e eu já estava com a minha agência, então decidi me aprofundar na neurociência do consumidor. Então eu juntei o copywriting com a neurociência do consumidor, que virou o Neurocop. Minha esposa é minha sócia, ela junto comigo, nós criamos uma metodologia de trabalho e desde então a gente vem transformando a jornada de várias empresas dentro do marketing digital. Até que há aproximadamente 1 ano e meio atrás, eu fui convidado para conhecer a Ubra e fazer parte do time da Ubra. Que bacana! E tudo isso, legal que tu abre o coração tanto do que tu quebrou quanto não quebrou, né? Tu realmente vai fazendo a vida como ela é. O que tu falasse é interessante na questão de neurociência, de saber os gatilhos mentais, de saber o que funciona ou não. Exatamente. E principalmente essa questão de quando tu empreende, né, tu começa um projeto, tu não tem todas as garantias. Depois que passa, fica fácil de ver, né? E nesse 1 ano agora, já atuando com a Ubra, o que tu já viu que está dando certo e o que ainda te dá um frio no estômago, o que tu sente que ainda precisa, é o teu desafio maior? O desafio da Ubra, ele é muito grande, né? E eu confesso que todos os dias me dá um frio na barriga, mas
conforme a experiência que a gente vai adquirindo na vida, a gente vai tendo mais confiança para galgar essa trajetória que a gente precisa. Mas, como eu te falei, o desafio da Ubra, por exemplo, é ela se tornar maior do que um dia ela já foi. E estou plenamente engajado nessa missão e eu tenho certeza que a gente vai alcançá-la. Não é um caminho fácil, não é uma jornada reta, ainda mais quando se trata de marketing, porque por mais que a gente tenha todos os indicadores ali para mostrar se a gente está indo para o caminho certo ou não, no final das contas, quando se trata de marketing, o teste é que vai te mostrar se a sua ideia estava certa ou não. Bacana. E qual o teu time hoje? Como é que tu montou o teu time para enfrentar esse desafio? Bom, eu entrei na Ubra, o time se parecia como uma agência de publicidade tradicional. Eu resolvi fazer algumas alterações ali dentro. Então, hoje, dentro do time de marketing, nós temos pequenos clusters, que são pequenos times, né? Então, nós temos o time de social media, onde tem uma pessoa que só faz a redação dos textos. Nós temos uma atriz, que é a Débora. Nós temos 2 videomakers. Aí nós temos o setor de criativos, que são os nossos diretores de artes. Nós temos o setor de marketing digital, que tem os gestores de tráfego, tem o web designer, web developer. Nós temos também o setor de jornalismo, que é importante, comunicação, para manter a reputação da Ubra de uma maneira geral no mercado. E nós temos alguns outros setores, como o endomarketing, por exemplo, que apesar de não aparecer para o público externo, é muito importante para comunicar para o nosso público interno o que está acontecendo na Ubra. Inclusive, nós criamos o perfil Acontece na Ubra, né, que tem justamente esse propósito de comunicar com esse público interno, que engloba tanto os nossos alunos quanto os nossos colaboradores. Perfeito. A gente vai entrar mais a fundo em time, em ações e principalmente em resultado. Como é que está essa geração de lead, de busca e da entrega, mas isso no segundo bloco. O primeiro bloco passou voando. Não saia daí, a gente vai para um rápido break e já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando aqui com Fred Ribas, que é o superintendente de comunicação e marketing aqui da Ubra. E Fred, a gente falou no primeiro bloco de alguns grandes sucessos. Tu poderia citar alguns que mais te marcaram? Vou citar 2. Né? O meu primeiro grande projeto, eu estava há 3 meses trabalhando dentro dessa área de copywriting, que é uma área dentro do marketing, onde eu fui convidado, né, como ghostwriter, para escrever uma carta de vendas para uma empresa que se chama Empíricos, uma empresa que faz sugestões de investimentos. Né? E na época, a Empíricos ela tinha um time dela interno e tinha também os contratados por fora, e eu fazia parte de um desses times por fora. E eu me lembro que eles precisavam de vender um produto que estava meio parado, que foi quando eu tive uma ideia. Eu fiz uma conta de padeiro mesmo no papel, eu falei, cara, peraí, se eu investir isso e voltar isso, eu consigo trocar de carro sem gastar dinheiro com isso. Aí eu escrevi uma carta de vendas que depois se tornou um vídeo de vendas, e quando uma carta de vendas se torna um vídeo de vendas, é sinal de que ela deu muito certo, mas a carta de vendas era: descubra como os ricos trocam de carro todos os anos sem gastar um único centavo com isso. E foi um sucesso. Eu lembro que nem eu sabia do potencial que eu tinha nessa época. Foi quando eles falaram, olha, a sua carta de vendas vendeu mais de R$1 milhão em uma semana. E aquilo me deu confiança. Falei, poxa, é sinal de que eu estou indo no caminho certo. E foi por causa desses trabalhos. É claro que depois eu fiz vários outros trabalhos ali dentro, mas esse me marcou muito, porque foi o trabalho que validou para mim mesmo que a minha intuição lá atrás, quando eu decidi entrar no copywriting, estava correta. E uns 2 anos depois, um outro projeto que me marcou muito também foi um projeto que se chamava Projeto Iluminado, que era um projeto de marketing digital,
aonde daria a possibilidade de pessoas comuns, né, que tinham um salário de R$ 1.500 a R$ 3.000 por mês, dobrarem o seu salário trabalhando 2 horas por dia. Essa era a proposta, essa era a ideia que era vendida. Nesse projeto, eu já fui convidado para entrar como sócio, então eu fui sócio desse projeto, dentre outros sócios que estavam ali, e me marcou também porque a gente conseguiu fazer quase R$ 6 milhões em 24 horas. Então foi um projeto também que eu falei, poxa, acertei a mão. E diferente do que as pessoas pensam, né, eu sempre falo isso, seria muito legal se o marketing fosse uma máquina que você apertasse um botão e tudo desse certo. Mas aqui, quando eu estou te contando as pequenas vitórias que eu tive, tem uma frase de um amigo meu que fala, para cada troféu que você coloca na sua estante, existe um baú de derrotas. Então, nesse meio de caminho, várias tentativas também de outros projetos que deram mais ou menos certo, os outros não deram nada certo, mas todos eles serviram como um aprendizado. Interessante. O pessoal confunde muito, né? O autor com o escritor, né? Se eventualmente o autor nem tem os braços, não tem mãos, ele tem a ideia, o Ghost vai ser as suas mãos ali para escrever ou vai ser a ferramenta para fazer com que as letras, né, cheguem em mais pessoas. Exatamente. Voltando para cá, tu tem umas entregas já nesse 5 meses, né? Sim. Tu fala que 1 ano foi convidado, mas 5 que tu está na linha de frente. Quais são as coisas que tu já conseguiu implementar e o que tu está projetando para os próximos anos? Bom, como eu disse, você repetiu aqui, mas deixar claro que eu comecei a minha negociação há 1 ano, mas de fato eu fui efetivado dentro da Ubra há 5 meses. De lá para cá, nós aumentamos a qualidade dos leads, que antes eram leads muito rasos, né? Então chegava para o time comercial e o time comercial muitas vezes tinha que descartar alguns leads ou tinha muito trabalho. Então, qual é o meu papel aqui dentro? Como o superintendente de comunicação e marketing. Falando de marketing especificamente, é entregar o lead mais pronto para o comercial fazer o gol. É como se o comercial fosse o... Não sei nem se hoje vale a pena falar que é o Neymar, mas vamos falar que é o Neymar que já está no gosto popular. E eu fosse o resto do time levando a bola para os pés do comercial fazer o gol. Né? Então, sem sombra de dúvidas, nesse período que eu estou aqui, a qualidade dos leads já aumentou abruptamente. E como eu posso afirmar isso? Através dos dados. Muitas pessoas acham que quando você trabalha com marketing, você só precisa de criatividade. Mas eu sempre falo que a criatividade ela é 50% do processo. Os outros 50% é analisar números. Então eu fico o dia inteiro mergulhado em planilhas, olhando para os números e pensando, o que vocês querem me falar com isso? É como se eu conversasse com esses números e fosse entendendo. Mas os números já nos mostram que o nosso trabalho já está gerando um impacto muito positivo na Ubra. Sobre o que eu pretendo fazer para os próximos meses e anos, aí é segredo, porque eu não posso entregar a pista para os concorrentes que eventualmente podem estar assistindo o programa. Eu tive uma entrevista com um prefeito super inspirador que deu um furo de reportagem, né? Deu um anúncio do que ele quer fazer aqui, mas agora tem a obrigação de trazer ele em breve para ver se aconteceu, né? Contigo a gente vai trazer quando já tiver feito, aí tu vem contar. Mas o que faz o teu coração bater mais forte? O que te encanta mais nesse projeto? O que fez tu abrir mão, né, de outras atividades que já vinham dando certo para encarar esse desafio? Hoje, só para você entender, excelente pergunta. É uma pergunta que me agrada muito de responder. Eu ainda continuo com a minha agência, só que hoje eu saí de frente da minha agência. Como eu disse, minha esposa é minha sócia. Eu falei para ela, Adese, eu preciso que você cuide da agência, porque a minha cabeça só pensa em Ubra o tempo inteiro. E até esses dias eu falei com outros superintendentes, eu falei, cara, a Ubra é uma religião. Porque você entra aqui, você fica fanático por isso. E o que mais me move na Ubra são 2 fatores que me motivaram e motivam até hoje. Que primeiro, o que eu sei fazer de melhor dentro do marketing, não existe instituição de educação que faça aquilo que eu saiba fazer. Então eu vi um mercado inteiro para ser explorado, um oceano azul, diferente do próprio mercado do marketing, que é extremamente saturado
e canibal, né? O marketing ele se consome o tempo inteiro. Eu percebi que aqui eu tinha uma área vasta para explorar. E segundo, que como eu tenho um time de alta performance, eu me sinto como uma criança no parque de diversões, né? Onde eu posso brincar em qualquer brinquedo que eu quiser. E se não tiver o brinquedo que eu queira brincar, eu posso criar esse brinquedo. Então, ter a liberdade para criar, isso é um fator determinante para mim. E ter a oportunidade de fazer o que ninguém nesse mercado está fazendo foi outro fator determinante. Bacana. E quanto tempo já de Rio Grande do Sul que tu tá? Hoje, eu ainda continuo com a residência em São Paulo, né? Mas eu moro mais aqui do que em São Paulo. Então, eu fico aqui geralmente de segunda a quinta ou de segunda a sexta e passo só o final de semana com a minha família. Mas, como eu já estou virando gaúcho, tomando mate, né? Tomando mate, eu já estou começando a programar os meus próximos meses para passar 15 dias direto aqui, aí fico um final de semana lá, passo mais 15 dias direto aqui, até que, se tudo der certo, a gente acaba... Até que comer churrasco já não é mais negociável, tem que ser toda semana. Não, né? mas churrasco para mim já é toda semana, porque eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ali... E cupim, não é qualquer churrasco. Não é qualquer churrasco. E ali, quando o Mato Grosso do Sul, de fato, foi a divisa do estado de Mato Grosso, muitos gaúchos foram para lá, né, começar uma nova vida. Então, a cultura gaúcha, ela é muito forte no meu estado. Então, churrasco para mim, e chimarrão também. Chimarrão lá, a diferença é que aqui faz um friozinho para você tomar chimarrão. Lá faz um calor de 37 graus para você tomar chimarrão. E eu, toda vez que fui a Campo Grande, além de me sentir em casa, né, ainda de achar torcedor do Grêmio em qualquer lugar, poder ir tomar um banho bonito ali e voltar uns 300 quilômetros, para mim ficou normal, porque uma delícia, é isso mesmo. Estado que eu já fui 3 vezes para Bonito e não consigo não estar lá, né? E aqui aos poucos tu vai acostumando. Tia, última pergunta. Como que tu enxerga hoje, né, na gestão atual de uma Ubra que, como tu falou, foi muito grande, passou por uma recuperação judicial, a segunda maior do Brasil, dito pelo colega superintendente, e agora buscando um crescimento, né? Tu consegue perceber esse antes e depois e como é que tu lida com essa pressão? Bom, o antes eu não estava aqui para perceber vivenciado, mas eu percebo através dos números, né? E os números são gritantes. Essa nova gestão que é feita pelo nosso presidente, Carlos Melck, que inclusive eu conheço desde criança, né? Tanto ele quanto o João Pedro Melck, que é o irmão dele, e o Tarek, que são os 3 que estão à frente dessa gestão, ela além de foi uma decisão muito corajosa. Eu me considero um empreendedor corajoso, mas eu preciso tirar o chapéu. Mas não só corajosa, eu percebo através dos números que eles foram muito certos em cada decisão ao longo desse trajeto, né? E agora, a gente ajustando o marketing e o comercial também, que é uma área que não é minha, quem cuida disso é o superintendente Jackson. Já teve aqui, mas já entrevistando. A gente anda de mãos dadas, né? A previsão é só melhorar cada ano que passa. Bacana. Eu não tenho como não tocar nesse assunto, né? O pessoal do marketing normalmente tem aquela coisa de uma linguagem muito difícil e eu percebi em ti que tu clareia, né? Tu simplifica. E isso hoje para a equipe é fundamental, né? Tu traduzir um desafio, um número, um complexo, de maneira palpável, né? E não tentando ganhar um prêmio de marketing, não é isso. O objetivo é o resultado. Isso é o resultado do copywriting. Me comunicar de forma clara, simples e objetiva. O meu foco como marqueteiro nunca foi ganhar um leão de ouro, né? Sempre foi me comunicar de uma maneira que qualquer pessoa que me escute compreenda aquilo que eu estou falando. E consiga botar em prática. Exatamente. Né? Ribas, eu quero te agradecer essa primeira vinda aqui. Óbvio que a porta vai estar aberta, porque como tu não pode dar o spoiler, a gente vai querer depois que o filme estiver no ar, né? Não dá para ver o trailer, mas o filme pronto depois eu quero te trazer. Em breve. É uma área que eu acompanho de todas as empresas que eu atendo, e são mais de 400 no Brasil e principalmente no Rio Grande, e principalmente no estado que teve a Ubra com 7.000 pessoas flageladas
que do estado que sofreu o que sofreu, e a gente tem até um cavalo, né, que virou o símbolo, que morou aqui. Sim, sim. Então a Ubra nunca teve tão em evidência, e todas essas coisas que estão acontecendo a gente tem que compartilhar para que mais pessoas se inspirem, né? Então, obrigado. Esse programa, se você assistiu ao vivo, já viu que ele tem valor, mas se você está assistindo gravado e sente que ele pode servir para mais pessoas, compartilhe o Multi Entrevistas. Obrigado pela atenção e até o próximo programa.